Meus amados irmãos, vamos, nesta hora, pegar o nosso estudo. Nós vamos entrar nessa noite numa próxima sessão. E essa sessão começa na pergunta de número 161 até a pergunta de número 164, que trata sobre os sacramentos. E a gente então vai tratar dessa doutrina tão importante, tão vital para a vida da igreja, porque foi o Senhor Jesus Cristo mesmo que deixou esses sacramentos para a nossa vida. Quero abrir com vocês, por favor, para dois textos. Nós vamos ler aí Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 26 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura atentamente na sua Bíblia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu ao discípulo, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu ao discípulo, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então percebam aqui a instituição do primeiro sacramento, a Santa Ceia do Senhor. Agora, os cristãos não deveriam mais comemorar a Páscoa. A Páscoa cristã é o sacrifício, a morte do cordeiro. Eles não deveriam mais comer o cordeiro, mas eles deveriam celebrar a morte do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver o segundo sacramento após a ressurreição de Cristo. Capítulo de número 28, verso 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então percebam que o primeiro sacramento é o sacramento da manutenção. Você é sustentado pelo sacrifício de Cristo. Mas para você fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, você precisa ser batizado, passar pelas águas. E nós vamos tratar então desse batismo, quais são as formas deste batismo, quais são as maneiras desse batismo, em que nome você deve ser batizado. Então nós vamos perceber aqui que Cristo, antes de ascender aos céus, ele deixou para a sua igreja dois sacramentos. E nessa noite nós vamos olhar para eles. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite na Tua presença. Nós somos felizes porque o Senhor nos abençoa de ter esses sacramentos que o Senhor deixou para a Tua igreja. E obrigado porque cada um aqui passou pelo sacramento. E obrigado por aqueles que estão se preparando para passar também por ele. Que o Senhor nos ajude a entender claramente o que significa esses sacramentos, para o benefício espiritual nosso. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu quero aqui, meus irmãos, atentar para alguns pontos principais, essenciais, fundamentais, para que você entenda essa questão aqui dos sacramentos no meio reformado na igreja presbiteriana. Primeiro nós temos que entender o contexto que os símbolos de Westminster foram escritos. Eles foram escritos, não foi num vácuo, mas foi numa história, foi num contexto histórico. Então, o contexto em que os símbolos de fé de Westminster foram escritos foi a cisão com a Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana, ela entendia, até hoje, e tem um entendimento teológico sobre os sacramentos. E eles vão ensinar, meus irmãos, que os sacramentos, eles são uma operação de Deus, né? E Deus opera
por meio deles, através deles, com eles, e o poder está nos sacramentos. Então, o entendimento da Igreja Católica, no momento em que você toma a Santa Ceia, é o entendimento da transubstanciação. E aí os elementos eles vão se transformar no corpo e no sangue de Cristo à medida que você toma do pão e do vinho. Então, o poder está intrínseco dentro do pão e do vinho. Eles chamam isso de operum operatum. A operação está lá, dentro daquilo que está operando em você. Tá certo? Esse sacramento, ele opera assim. E, por fim, acerca do batismo, eles entendem que o batismo ele tem um poder regenerador. Então, todos aqueles que se batizam, o batismo, ele tem o poder de salvar. Então, se você não se batizar, você não está salvo. Se você morrer sem o batismo na Igreja Católica, você morre com os seus pés fora da igreja. Então, você só faz parte da igreja se você se batizar. Então, quem não é batizado está fora, perde a salvação, porque não tem a operação regeneradora do poder do batismo na sua vida. É tão tal que o entendimento de igreja é esse. E a Igreja Católica ensina isso. E os papas, na Idade Média, eles usavam esse poder para constranger e envergonhar as pessoas e submeter-se ao papado e beijar o anel papal, pedir a bênção do Papa para tudo. Por isso que as pessoas elas tinham medo da excomunhão. E Lutero, quando recebeu a excomunhão do Papa, ele foi à praça pública, juntamente com a bula papal e outras coisas papais, ele queimou, dizendo que a palavra do Papa não tinha nenhum poder para salvação, para tirar da igreja nada. Quem tem esse poder único é Cristo, somente Cristo, nosso Salvador. Mas eles usando e interpretando aquele texto em que Cristo dá poder a Pedro e diz: aquilo que ligares no céu será ligado e aquilo que desligares na terra será desligado. Eles usam esse texto então para dizer que Pedro tem a chave, a igreja possui essa chave, e o Papa é o detentor da chave de Pedro, e ele pode desligar e tirar quem ele quer da igreja. Então o medo das pessoas era justamente esse, de ser expulso, excomungado, porque à medida que eles eram mandados para fora da igreja, eles estavam indo para o inferno, porque não tinha salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro lugar, senão na igreja e no nome de Cristo. E se aquele que é o representante de Cristo mandou você embora, então você não tem mais salvação. Você estava perdido, estava no inferno, estava sem a bênção da igreja. Portanto, irmãos, o catecismo ele vai ser escrito para nos ajudar a entender biblicamente as coisas conforme está no Novo Testamento, conforme Cristo deixou. E então os reformadores eles vão ter um entendimento diferente dos católicos romanos nesse sentido, dos sacramentos. Eu vou tratar isso particularmente, nós vamos ver o significado particular disto. Eu só quero agora, nesta noite, pontuar o que é sacramento. Então, em segundo lugar, o que é sacramento? Sacramento, irmãos, a palavra sacramentum, em latim, ela tem a ideia de juramento, de voto. Então, quando você vem para a igreja reformada, você se torna um presbiteriano, então você faz juramentos. É como você faz juramentos como se fosse um juramento militar, você jura a bandeira. Quando antigamente você fazia isso nas escolas, você tinha aquele juramento, você fazia reverência à bandeira, você cantava o hino nacional, o hino do Estado do Pará. Então, a mesma forma acontece na vida civil, a mesma coisa acontece na vida da igreja.
Então, o sacramento, ele é um voto, um juramento que você faz de receber eles e de participar deles à medida que eles são ministrados na igreja protestante. Agora você tem que entender o que significa fazer esse juramento e tomar esse voto com a igreja. Você precisa entender isso. E é o que nós vamos fazer aqui nessa noite. Em terceiro lugar, eu quero então, outra questão preliminar, é que você entenda que, na perspectiva reformada, o sacramento, ele não depende do oficiante. E você pode perguntar, mas pastor, e se um ministro vier, depois de batizar alguém ou de entregar uma santa ceia, ele vier a ser descoberto em pecado, estava vivendo em adultério, ou estava roubando a igreja, e aí, o sacramento, ele foi anulado? Então eu não fui batizado por esse pastor? E aí? A santa ceia que eu recebi das mãos desse pastor, que era um adúltero, ou era um ladrão, ou era um corrupto, e aí? Irmãos, o nosso entendimento é que Deus, ele opera para além do oficiante. A questão é você receber o sacramento e no seu coração tomar com fé. Você recebe das mãos do oficiante, mas não é o oficiante que tem domínio, que tem poder de abençoar os sacramentos, o pão e o vinho, ou a água do batismo. Não. Nós não cremos em água benta, que a igreja abençoa e se torna transformada numa água mais pura, não. Nós cremos sim que o poder de Cristo em ordenar isso para a igreja é eficaz para comunicar bênçãos espirituais para o seu coração, independente do oficiante. Mas agora vamos virar o disco. E pastor, e o membro que toma os sacramentos em pecado? É batizado, mas ainda não entregou a sua vida a Cristo? Irmãos, o poder está no sacramento. Então, mesmo que você esteja em pecado, você entendendo que tem que confessar, se arrepender, você tem que tomar o sacramento e não recusar tomar ele. Porque tem muita gente que chega na ceia, estou em pecado, e não toma o sacramento. Você não pode fazer isso. Você tem que entender que ao tomar o pão e o vinho, Jesus vai comunicar poder a você para vencer o pecado que tenazmente te assedia, que está batendo a porta, e que você não vai mais repetir. E que você então vai fazer um juramento de, a partir daquele momento, lutar para vencer esse pecado no seu coração, na sua vida. Então você tem que tomar o sacramento, mesmo você não conseguiu se redimir naquele momento, se arrepender, mas ao tomar, você pede força. E na força de Cristo, que venceu o mundo, o pecado, Satanás, a morte, você pede para ele ressurreição, você pede para ele vida. E você tem que tomar, apesar de você, e apesar do estado que você se encontra, você tem que pedir graça e receber o sacramento. Ok? Então você não pode recusar. Então tem muitos crentes que não participam da ministração da Santa Ceia. Estou em pecado. E daí não toma. E aí continua no pecado. E aí? E o poder de Cristo para poder ajudar você nisto? Quer dizer que é só você? É quando você se arrepender? É quando você tiver coragem de abandonar o pecado? Não. Há poder e eficácia no sacramento para ajudar você a vencer as suas debilidades e os seus pecados. Você tem que crer nisso. Porque senão era somente um pão e um vinho. Não tem mais nada. Mas nós cremos que é muito mais do que um símbolo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, irmãos e irmãs, eu queria dar esse entendimento aqui para vocês nessa noite. Faço um voto com Deus de sempre
tomar e participar da morte de Cristo. E Ele vai dar poder para você. Bom, em último lugar, eu quero aqui, para entrar nesse assunto do sacramento, falar sobre a contextualização dos elementos dos sacramentos. Hoje em dia, nós vemos igrejas, irmãos, que estão trocando os elementos por outros elementos estranhos, estranhíssimos à palavra de Deus. Em algumas comunidades evangélicas, eu não vou nem chamar de igreja, eles tomam a Santa Ceia como se fosse um lanche da McDonald's. E eu já participei de uma Santa Ceia com fantaúva e pão doce. Outros, em outras comunidades, ministram a Santa Ceia com bolacha creme crack, o corpo de Cristo, a bolacha creme crack e caldo de cana. Em outras igrejas se dá kisuke de uva, kisuke de groselha e por aí vai. Alguns missionários, no afã de fazer a contextualização dos elementos, e são ensinados no seminário assim, né, e porque eles estão em comunidades longínquas, indígenas, então ao invés de levar o vinho, o pão, eles então fazem a Santa Ceia com tapioca e com o chibé, né, uma bebida indígena que eles têm lá. Meus amados irmãos e irmãs, isso é muito sério. Nós cremos que nós não podemos trocar os elementos da Santa Ceia. É sacramento, é sacramentado pela palavra do Evangelho aquilo que deve ser dado aos crentes em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo diz que é para batizar e o batismo é com água, não é com lama, não é com fogo, gasolina. Não, é água. Nós não podemos trocar. Mas nós vemos por aí, meus irmãos, que o problema não é o batismo. Porque em todo lugar que você vai é água. Eles não trocam por lama, por nada. É água. Sempre é água. Mas nós vemos muito isso na questão da Santa Ceia. E o Senhor Jesus Cristo, Ele usou elementos universais que estão em todas as culturas, em todas as épocas. Receba a sabedoria divina. Pão e vinho. E é isso que deve representar o seu corpo e o seu sangue, nada mais. E nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele especificou para que os oficiantes não, da dureza do seu coração e do vazio da sua mente, inventassem o que era o seu corpo e o seu sangue. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos repudiar como antibíblico esses elementos que de maneira liberal têm graçado dentro da igreja como normal. Não é o normal. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer: se vocês fizerem, para os ministros e oficiantes, se vocês fizerem errar um só desses meus pequeninos, era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar ao mar, do que receber a sentença divina, da ira divina e do juízo divino sobre a vida de você. Portanto, nós temos que entender que os elementos, eles não podem ser contextualizados. Aí você me pergunta: mas pastor, e o missionário que vai para terras longínquas, para os ribeirinhos, lá no Amazonas, eles não têm lá pão, nem vinho? A minha resposta é: se não tem, não faça. É melhor fazer biblicamente do que inventar alguma coisa e fazer algo antibíblico contra o Evangelho, contra o sacrifício de Cristo, do seu Redentor. É melhor que você, o missionário que está em terras longínquas, né, quando vier à cidade, compre e leve vinho e pão,
ou faço pão, do que trocar, conforme a sua invencionice, por tapioca, caldo de cana, groselha e o que quiser mais. Nós entendemos, irmãos, que há uma prudência, há um juramento, há um voto, há uma solenidade, há aqui um juízo, há aqui, meus irmãos, uma seriedade divina com a sua palavra, e nós não podemos trocar. O apóstolo Paulo disse às igrejas por onde ele passou, principalmente em Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Então o que Jesus entregou foi isso, e nós não podemos mudar. E tem pessoas que mudam e fazem do sangue de Cristo e do corpo de Cristo um lanche da McDonald's, como se fosse algo normal, cotidiano. Não é. Então nós temos que ter, meus irmãos, senso com relação a isso. É sacramento. É sacramento. A palavra sacramento, meus irmãos, para finalizar aqui essa introdução, último ponto, ela vem, em troca da palavra mistério. A palavra mistério, ela é a palavra usada pelos apóstolos, para algo que não foi totalmente revelado e que também nós não entendemos com clareza. Por isso o apóstolo Paulo vai falar lá sobre o casamento, lá em Efésios capítulo 5. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Então essa palavra mistério, ela é usada para essas coisas de Deus, para a Santa Ceia, para batismo. A gente não entende muito, é um mistério. Nós não entendemos muito bem. Por que nós temos que tomar um cálice de vinho? Por comer um pedaço de pão? Por quê? É um mistério. Mas nós vamos entender à medida que nós obedecemos o Evangelho de Cristo Jesus. Isso vai sendo entendido. E tomamos com seriedade. E tomamos com zelo. E cremos no poder de Cristo. E cremos no poder do Evangelho para nos salvar. Então, eu queria dizer isso para vocês nessa noite. Nós vamos então ler aí as perguntas do Catecismo Maior, que introduzem essa questão do sacramento. Em primeiro lugar, a pergunta 161. Vamos ler aí a resposta. Como os sacramentos se tornam meios eficazes de salvação? Os sacramentos tornam-se meios eficazes da salvação, não porque tenham qualquer poder em si, nem qualquer virtude derivada da piedade ou da intenção de quem os administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo os instituiu. Então percebam que está na presença e na operação do Espírito Santo sobre os elementos: água, pão e vinho. E esses sacramentos, eles são meios eficazes para comunicar a salvação de Cristo Jesus. E você vai entendendo, e você vai se salvando, e você vai crescendo na salvação, e você vai entendendo as coisas do céu com mais clareza, à medida que você participa dos sacramentos. Segundo lugar, segunda pergunta, pergunta 162. O que é um sacramento? Resposta. O sacramento é uma santa ordenança, instituída por Cristo em sua igreja, para significar, selar e conferir àqueles que estão em pacto da graça, os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé em todas as mais graças, e os obrigar à obediência, testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros, e para distingui-los dos que estão fora desta graça. Perceba então que o sacramento, ele tem o objetivo de obrigar você a obedecer. Foi Jesus que instituiu isso. Se você não toma, se você não é obrigado, você não tomaria. Se você não é obrigado, você não se batizaria. Você deixaria para lá, deixaria para lá. E é isso que muitos pensam. Não.
me salvar agora, negócio de crente agora. Não, quando eu for mais velho, e vai postergando, e vai adiando, e vai diminuindo. Então, irmãos, perceba que os sacramentos eles vieram para obrigar a gente a se comprometer com o sangue, com a vida, com a pureza, né, com o sacrifício de Cristo. Pergunta 163. Quais são as partes de um sacramento? As partes de um sacramento são duas. Um sinal exterior e sensível usado segundo a própria instituição de Cristo. A outra, uma graça inferior e espiritual, significada pelo sinal. Então, um sacramento ele tem duas partes. A parte externa, que é aquela, né, que você come, que você é molhado, né, que você bebe, e a outra é uma graça interior, né, que está dentro do sinal. Tá certo? É composto dessas duas partes. Certo? Por fim, pergunta de número 164. Quantos sacramentos instituiu Cristo sob o Novo Testamento? Sob o Novo Testamento, Cristo instituiu em sua igreja somente 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Diferente da Igreja Católica, onde eles têm 7 sacramentos, nós entendemos pela organicidade das Sagradas Escrituras que o povo de Deus só teve e só tem 2 sacramentos. No Antigo Testamento, a Páscoa e a circuncisão. No Novo Testamento, a ceia e o batismo. Perceba então que não há mudança, não há variação de sombra. A mesma coisa. Da mesma forma que Deus manteve as pessoas na fé em Cristo pela Páscoa, que apontava para o Cordeiro que vinha, eles então eram mantidos nessa fé, eles tinham que matar o Cordeiro e participar da Páscoa. E a circuncisão era o meio pelo qual, né, alguém se tornava um judeu. Quando nós temos a dobradiça para o Novo Testamento, os sacramentos eles permanecem. Muda-se a forma, mas permanece. A manutenção dos crentes pela ceia, pão e o vinho, e a entrada na igreja de Cristo pelo batismo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a entender isso claramente, né, e passar isso para as nossas gerações futuras, nossos filhos, nossas filhas, para que eles entendam que Deus tem um pacto com a sua igreja e que eles devem com urgência participar da Santa Ceia, serem batizados, professarem a fé, entregar o seu coração a Cristo Jesus. Amém.